Olá, bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Essa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o Blazor, famoso Blazor anunciado pela Microsoft. Meu nome é Valdir Ferreira, arquiteto, desenvolvedor C#. Caso você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você é inscrito, já deixa aquele joinha para incentivar a gente a criar mais e mais vídeos para o canal de videoaula, certo, pessoal? Vamos começar. O objetivo dessa videoaula é entender um pouquinho o Blazor, entender um pouquinho o que é o WebAssembly e o que o Blazor oferece para a gente, né? E vamos codificar um pouquinho para entender a arquitetura do Blazor, como a Microsoft disponibilizou ela no Visual Studio 2019. As ferramentas que nós iremos utilizar é o Visual Studio 2019, o ASP.NET Core 3.0, C#, Razor e o Blazor também. Vamos mostrar um pouquinho do que a gente utiliza hoje, né? No caso, hoje a gente utiliza, você usando C#, ou VB.NET ou outros compiladores, a sua linguagem, quando você compila para mandar para o web, ele gera o bitcode, né? Que esse bitcode ele é interpretado pelo nosso navegador como código nativo do navegador, HTML, CSS, e assim aparece na página web hoje, né? O Razor ele utiliza a tecnologia de WebAssembly. O que seria o WebAssembly? É um novo formato bem portátil, com tempo de carregamento bem eficiente. Resumindo, o WebAssembly ele pode ser até uma máquina virtual rodando o seu binário no web, a grosso modo falando. O que ele faz basicamente com o nosso Razor? Ele pega o nosso HTML, CSHTML, ele compila numa DLL, né, o Blazor, e aí ele vai mandar essa DLL para o WebAssembly do navegador. Ele vai entender, vai ler essa nossa DLL, né, vai renderizar, né, tudo que a gente mandou e vai mostrar no nosso browser. A grosso modo seria isso o Blazor, a arquitetura que foi desenvolvida, né, no caso que está sendo utilizada nele. Por isso que ele se torna um pouco mais rápido. Até pensando assim, poxa, mas a DLL agora, nossa aplicação vai mandar uma DLL, que é o site, né, no caso para o nosso browser, e o nosso browser ele vai abrir essa DLL. Será que isso não torna mais custoso? Até que o download dele vai se tornar muito menos custoso com o download do próprio CSS, HTML, JavaScript, dos imagens que a gente manda do nosso back-end, né, no caso do nosso servidor, para o browser do usuário. Então ele vai baixar essa DLL, vai chegar lá, o WebAssembly vai ler essa DLL, ele vai abrir essa DLL e vai colocar cada coisa no seu devido lugar, né? No caso, existem algumas arquiteturas do Blazor, né? Nós vamos ver aqui a arquitetura do Blazor Client-Side. O que seria essa arquitetura? As nossas DLLs são baixadas para o navegador, certo? O browser, que no caso é a DLL que o Blazor ele vai criar, e aonde essas execuções, onde são executadas todas as renderizações, a árvore virtual de componentes. Aí lá mesmo no navegador ele vai verificar essas diferenças da árvore virtual de componentes, o que é diferente e o que não é diferente. Aí ele vai fazer lá no próprio navegador na hora que for renderizado. Então, resumindo, a gente vai gerar, né, vou voltar aqui, a gente vai gerar o nosso Blazor, né, que ele vai virar uma DLL e vai ser consumida pelo nosso browser. Lá no browser ele vai fazer toda essa verificação, o que é diferente e o que não é, e isso se torna um pouco mais rápido. Eu realmente, sendo sincero, eu não notei tanta rapidez assim, e até muitas pesquisas que eu fiz na internet, muitas pessoas falam que futuramente ele pode ser muito mais rápido do que a tecnologia que a gente já utiliza hoje, mas porém hoje muita gente ainda não notou essa rapidez. Então quer dizer, pode ser que o futuro prometa muita coisa a respeito do Blazor. A arquitetura também, existe uma arquitetura que chama Server-Side. O que seria essa arquitetura? Essa arquitetura, eu vou ler um pouquinho aqui, todas as renderizações, a aplicação das diferenças é totalmente feita no server. Então quer dizer, ele é ao contrário do client-side. O que ele faz? O que ele faz? No client-side ele pega a DLL e manda para o navegador, e tudo o processamento de verificar qual é a diferença, a montagem de componentes lá, de virtual de componentes, é feito pelo browser, né? No caso do server-side, ele é feito no
próprio servidor. Então, quer dizer, pode ser que o processamento aumente um pouco mais do lado do server, mas porém, no carregamento da página no cliente, no usuário, no caso do browser, vai se tornar um pouco mais rápida, porque ele só vai mandar ali o que ele realmente precisa. Basicamente, bem básico por cima, a arquitetura do server-side Blazor é essa, né? Não muda muita coisa. E é as duas aplicaçõezinhas que a gente vai criar no Font para entender como ficou essa arquitetura do Blazor, né? WebAssembly. Resumindo, o que o WebAssembly ele vai fazer agora? Que na verdade, para mim, ele é uma máquina virtual no browser, né? Cada um pode chamar, entender de uma forma que quiser. Hoje em dia, nossa linguagem C#, claro, se você desenvolve em C#, nosso compilador ele vai gerar um arquivo, né, no módulo, e esse arquivo vai em código JavaScript para o code, ele vai gerar o HTML e vai vir para o nosso browser. Esse vai ser o fluxo utilizando o Blazor. O que ele vai fazer? Quando você utilizar o Blazor, ele vai fazer esse fluxo. É bom ter conhecimento do fluxo que ele faz. A fundo, basicamente é mais você pesquisar o que é o WebAssembly, quais são os componentes, o que tem lá dentro do WebAssembly, né? O que tem lá dentro que faz ele funcionar. Sabendo que ele está sendo desenvolvido pela W3C, né? E o bacana é que com participantes principais, né, na verdade, desse desenvolvimento lá, são os principais fornecedores de navegadores hoje que a gente utiliza, que no caso é Chrome, que no caso é Firefox e o Edge também da Microsoft, né? Então a gente sabe que vai ser bastante assertivo isso, como está sendo desenvolvido, né, pela W3C, então a gente sabe que vai ser garantido, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Blazor oferece para a gente, né? O Blazor oferece utiliza um conceito de Models Components, roteamento, que é bacana, layouts, os layouts deles são bem bacana, que nem os layouts hoje que a gente utiliza no MVC, né? Formulário de validação, isso é bem bacana também. A injeção de dependência nativo dele, isso ajuda bastante. Interromperabilidade com JavaScript. Atualização automática do browser durante o desenvolvimento, isso ajuda muito, né? Redentirização server-side, né? Que a redentirização é feita toda no servidor, no caso. Debugging.net diretamente pela IDE e pelo browser, né? O IntelliSense realiza o publish diminuindo o comprimento, né, no caso o tamanho do app. Então, quer dizer, vai ficar bem menor a DLL que vai ser disponibilizada para o nosso browser, no caso, né? JavaScript vai morrer? A pergunta que muita gente me fala quando eu falo sobre o Blazor. Não. JavaScript não vai morrer. Como eu posso explicar isso? O JavaScript, na verdade o Blazor, né? Vamos começar pelo Blazor. O Blazor, ele, digamos assim, imagina só que hoje nós temos duas grandes tecnologias que a gente utiliza no C#, que é o Razor, certo? E o JavaScript. A gente utiliza isso no nosso front-end, no nosso desenvolvimento. Imagina que eles incluíram mais um sabor, uma tecnologia nova que você pode usar também. Isso é o caso do Blazor. Você já tinha algumas tecnologias no mercado, eles incluíram uma nova tecnologia. Que nem um sorvete. Existe um sorvete de limão, existe um sorvete de coco, e agora eles criaram um novo sorvete de chocolate. É mais um sabor de framework que você pode utilizar para te auxiliar no desenvolvimento. Você pode usar o Blazor, agora você pode usar o C#, você pode usar o JavaScript, mas muita gente fala, o JavaScript vai morrer. Por que as pessoas falam isso? Porque o Blazor, o que ele faz? Se você for chamar uma API hoje no caso do MVC, Controller Views, você pode colocar um método lá, um Ajax usando JavaScript e chamar essa API. No Blazor você pode fazer isso com um código nativo, o próprio C#, que é no caso que eu vou mostrar num projetinho que eu já tenho montado trabalhando para estudo, né? E vamos ao Font sem demora, né? Porque já demorou demais para ir para o Font. Eu tenho aqui meu Visual Studio 2019 Previewer aberto. Eu vou criar um novo projeto aqui.
Vou selecionar aqui, ó, Application Web Core. Next, próximo. Vou colocar aqui, escolher minha pasta. Qualquer pasta que você preferir, eu vou colocar no C aqui para ficar mais fácil para mim disponibilizar, que é claro, eu vou disponibilizar todos os projetos que eu estou criando em aula, web, cliente e criar. Todos os projetos que eu desenvolvo, eu geralmente coloco no GitHub e disponibilizo o link para vocês baixarem para ver o projeto para utilização a fim de estudo. Caso você queira montar mesmo na sua empresa, a arquitetura pode montar sem problema nenhum, é tudo free, certo? Tem algumas coisas aqui já aparecendo para gente do Blazor, client side, core host, e eu não falei sobre esse cara aqui no meio, ó, que está selecionado, core hosting, mas eu vou falar também um pouquinho sobre ele hoje. Eu vou criar os três. O primeiro que eu vou criar é o Blazor client side, né? Vou clicar aqui, criar. Ele vai demorar um pouquinho. Minha máquina não é muito rápida, mas ele já está carregando. O Blazor ele é uma tecnologia muito que na verdade, para hoje assim, eu vejo que no futuro promete muito. Hoje mesmo, eu vejo que tem muita coisa a ser feito nele ainda, mas ele já promete bastante coisa no futuro, sim, né? Vou só esperar ele aguardar carregar tudo. Já carregou, está carregando alguns packages dele aqui, já carregou e já está pronto para uso. Vou abrir aqui, ó, as pastas dele, para explicar um pouquinho como funciona isso. A pasta dele aqui, imports. O que seria imports? Imports hoje vai ser aonde você define tudo e que você vai, digamos, importar para suas páginas, né? O que é comum para todas vai estar aqui dentro do imports, né? No caso, você criava uma página, alguma coisa para colocar tudo ali dentro, para não depender de outras coisas, para quando você precisar chamar um JavaScript, alguma coisa assim, teria dentro desse import, você poderia usar ali de dentro mesmo tudo que você precisa. Certo? Seria isso. No caso, uma referência que você queira colocar aqui, uma DLL, alguma coisa assim, e todo mundo que estiver usando esse imports vai estar utilizando aquela sua referência que você colocou ali. A index, que é a nossa index padrão, e uma página, que é a página que ela vai gerar os dados para a gente. Essa aqui é a própria Microsoft. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Essa aqui é a própria Microsoft mesmo, liberou para a gente. Deixa eu ver aqui. Opa. A Microsoft liberou essa versão. O que ele faz aqui? Nada mais é do que chamar. Tem uma tabela aqui que ele monta um for each e vai montando os dados dessa tabela. Esse é o exemplo que a Microsoft gera quando você cria um projeto. E aí, aqui embaixo, ele cria uma tag function, certo? Aqui tem uma modelzinho que ele criou, e aqui ele chama poderia ser uma API ou qualquer outra coisa do tipo, né, no caso, aqui, para ele chamar os dados e redenterizar para a gente dentro do forecast, aqui, ó, forecasting aqui. Aqui nesse caso eles colocaram um arquivo JSON aqui dentro, ó, dentro do data, para ser redenterizado. É o que no caso vai mostrar aqui na tela, né? Quando ele chamar esse cara, vai jogar ele aqui dentro, certo? E aí ele vai fazer o for each nesse cara aqui e vai redenterizar. Ele verifica quando redenterizar a página, se ele for igual a nulo, vai ficar carregando. Quando ele não for igual a nulo, aí ele vai vir aqui, vai fazer o for each e vai carregar a tela. É bem simples a aplicação que eles mostraram. Agora vamos executar ela para ver como isso funciona, certo? Deixa eu só selecionar aqui. Tá. Vou mostrar também a parte aqui, ó, do shared, né? Como ficou layout eraser, né? Deixa eu... Da parte do layout eraser tem somente isso, né? Essa tagzinha. E o body, que na verdade ele aqui que vai redenterizar nossas páginas, que no caso é a da nossa index, ou também da nossa página que vai gerar os dados aqui, certo? Aqui é a parte onde fica o menu lateral, nav menu, certo? Aí tem uma function aqui também para verificar quando ele deve ou não deve aparecer. É um exemplo básico que eles montaram para a gente para demonstrar como funciona. E
a outra parte também que vai ficar embaixo, no caso, né, da nossa página. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem o nosso imports, que eu já mostrei, né? A parte do nosso imports também, onde vai ficar todas as nossas DLLs e tal. AppRaiser, né, que é o programa assembly onde vai ser executado, e o startup mudou bastante, não tem mais nada, só está referenciando qual app que ele vai executar, certo? Vamos executar aqui para ver o funcionamento dele. Como é a primeira execução, pode ser que demore um pouquinho. Tá compilando fonte aqui. Tô guardando um pouquinho porque ele demora realmente um pouquinho. Uma tecnologia nova da Microsoft. Eu acredito que ano que vem isso vai começar a ser bastante usado, né? Esse ano mesmo as pessoas estão utilizando bastante para teste. Eu já vi bastante gente fazendo vídeo, aulas mesmo, falando bastante sobre o Razer. Pode ser que no futuro prometa. Mas apesar que também a Microsoft já teve outras tecnologias que começou exatamente assim conforme o Razer e não rendeu, né, na verdade. Deixa eu ver se ele já gerou. Não está gerando ainda. Tá um pouquinho lento mesmo a publicação dele aqui, no caso a execução dele, né? Ele compilou o primeiro projeto. Aqui ele já abriu o programa dele aqui. Tá começando a execução dele. Geralmente a primeira execução é bem lenta. A primeira execução está muito lenta. Dá um stop e vou iniciar de novo porque eu tô achando que está muito lenta essa primeira inicialização dela. Ó, já abriu aqui o CMD dele, né? Ó, já tá. Na verdade, foi até bem mais rápida a segunda inicialização dele. Ó, já iniciou aqui o browser. Ó, loading, carregando a tela. Pronto, já carregou a tela. Basicamente esse aqui, ó, o data seria aquela tela onde ele pega do JSON e renderiza aqui. O counter, clicar ele vai contar alguma coisa e o home. Basicamente esses caras aqui o home, né, que é a tela home normal. Deixa eu abrir aqui. Opa, fechar aqui. Index, né? Se você for ver a home é essa index. Hello, tal. Account,
country é a country, né? Opa, onde tem algumas functions aqui que vai contar, né? Fazer o contador, né? Bem básico, só para demonstrar como é feito aquele contador. Você clica, ele vai contar, e o data, né? Que ele vai fazer aquele for each, que é isso aqui, que ele vai pegar do arquivo JavaScript e vai fazer aquele for each, certo? Vamos dar um stop aqui, que agora eu vou demonstrar a aplicação server-side, certo? Clicar, eu vou fechar aqui tudo, ó. Para não ter problema, eu fechei tudo. Clicar com o botão direito aqui, adicionar novo projeto. Também de novo web core, né? Web ASP.NET Core. Next, próximo. Aqui eu vou colocar web server e criar. Aqui eu vou selecionar o Blazor Server-Side, né? Server-Side e criar. Pronto. O que o Server-Side ele faz? O Server-Side ele já cria tudo dentro dele num único projeto. Para mim, eu acho o projeto mais eficaz dessa forma. É claro, vai ter muita gente que vai criar de outra forma, vai criar dessa forma, mas eu acho mais usual, melhor para usar, porque fica tudo num único local. Então, para mim, eu achei mais bacana dessa forma. Onde a data vai ficar aqui. O que seria a data? Minha model, né? O que seria o server? Seria uma API, basicamente, né? Da onde ele vai pegar essas informações. As pages, né? Exatamente igual aquelas páginas que a gente mostrou. Ó, o fish ele vai pegar de uma outra forma, tá vendo? Como ele está pegando do próprio controller, é mais fácil de ele encontrar aqui, ó. Aí ele conseguiu gerar o próprio código C# mesmo, não precisando de JavaScript, né? Por isso que o pessoal ainda fala, o JavaScript vai morrer, não é isso. Porque, ó, tá vendo aqui, ó, ele não precisou do JavaScript para ele gerar, para ele conseguir pegar, conseguir enxergar, no caso, esse método que está aqui no nosso, num controller, posso falar isso, né? Ó, ele já pega direto, consegue enxergar ele através da nossa referência que a gente instancia aqui em cima, é um inject, né, que a gente está sendo feito desse controller, e aí ele consegue já entender o nosso método aqui dentro dessa function e já renderizar na tela. Nesse caso, a gente poderia fazer no Razor com JavaScript, com outras tecnologias. Esse aqui, no caso, é a tecnologia do Razor, né? Fica um pouco mais fácil, porque, é claro, tira um pouco daquela dependência do desenvolvedor ele ter que conhecer o JavaScript e também o C#, né? Claro que eu adoro mesmo conhecer várias tecnologias, mas tem desenvolvedores que têm um pouco de dificuldade para entender JavaScript e C# junto, certo? Então isso já facilita bastante. Basicamente ele é o server e o cliente junto. Por que o server? Porque aqui, ó, no data poderia estar pegando do banco de dados, certo? Não precisaria estar gerando esse for each aqui, ó, pegando os dados daqui, ó. E o que ele está fazendo? Ele está pegando, o que ele está fazendo? Ele está pegando os dados aqui, fazendo um for each, né? No caso aqui, um random aqui, e pega com essa data, deixa eu ver aqui, new, ele cria um objeto e retorna lá para nossa página, né? No caso, para nossa view aqui, né? Poderíamos chamar de view, mas não é view, é uma .razor, né? E ele retorna para quem está chamando ele, carrega. Então, basicamente, aqui você poderia chamar de um próprio, sei lá, do servidor, do SQL aqui, fazer um comando com link e chamar essa consulta e já redirecionar direto aqui para para a nossa página. E aqui tem a página de count também, do mesmo jeito, ó, e a nossa páginas de imports aqui também, tudo da mesma forma. Mas qual é a diferença do client para o server? Que o client, ó, digamos assim, ele vai basicamente, falando a grosso modo, ele vai chamar uma API. Aqui seria uma API, ó, certo? E o que o back vai ter? O server vai ter? O server vai ter os dois juntos.
certo? Mas a diferença é que o seguinte, quando você compilar esse cara, você gerar um projeto web, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a DLL toda para o seu navegador e o navegador que vai fazer, vai verificar o que está diferente, o que não está, vai montar a árvore de componentes. O server não, ele já vai montar, já vai fazer toda a diferença no próprio server mesmo e vai mandar para o seu browser, no caso. E tem uma outra opção, que foi uma opção que eu estou utilizando agora para um projeto pessoal que eu estou fazendo, como teste também, que é a opção do aqui, ASP.NET Core Web, vou colocar aqui server underline cliente. Essa aplicação, ela basicamente ela vai funcionar exatamente como os dois juntos. Ó, vou colocar aqui e vou criar. Deixa eu fechar aqui. E fechar aqui. Basicamente, ó, vamos esquecer essa aqui e essa de cima, certo? E vamos começar aqui só com essas. Vou fechar tudo aqui. Só com essas três aqui de baixo. Ele criou aqui o shared. O que o shared ele faz? Digamos assim, o shared seria onde você vai colocar o seu contexto, você vai colocar suas entidades, que é comum para todos, certo? O server, o que vai ter no server? Vai ter as suas controllers, certo? Aonde vai fazer, vai pegar no caso do banco aqui, vai fazer todo as suas consultas, e esse server ele vai ter o seguinte, ele vai ter na startup dele, vai ter uma configuração aqui embaixo que fala qual cliente que ele vai startar. No caso, se eu for debugar essa aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai mapear quem é esse server dele, que no caso esse server dele nada mais é do que o client server, é esse cara aqui de cima dele, ó. Então ele vai executar ele. Quando a gente fala assim, ó, nesse cara aqui, ele que define quem vai ser o projeto que ele vai startar, que vai utilizar ele como web, certo? Então é nessa configuração. Também não vou entrar muito a fundo, porque basicamente se você criar essa aplicação, ela já vai vir com tudo isso que eu estou mostrando. A aplicação, no caso, é gerada pelo próprio Visual Studio, né? Ela já vai vir com tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui nessa videoaula. O cliente, o server, deixa eu mostrar mais uma coisa interessante do server, que seria no caso uma API, né, no caso. Ele estaria gerando isso para você. E no client, como é que ele iria identificar isso? Lá nas nossas páginas vai ter as mesmas páginas, a count, vai ter a index do mesmo jeito, porém, essa página aqui ela vai estar um pouco diferente, porque aqui ela vai estar chamando de uma app, ó, tá chamando de uma API, que no caso é o nosso projeto Inside Server, esse cara aqui, certo? Então o que acontece? Esse cara seria o ideal também para a gente desenvolver uma aplicação que eu também achei bastante ideal para a gente desenvolver uma aplicação bem organizada. No caso, o server vai ter ali seus backends, suas APIs, vai ter ali suas arquiteturas que você vai precisar no seu projeto. Não vou entrar a fundo também nesses termos de arquitetura, mas o shared seria o compartilhado, seus objetos que vai ser utilizado em todo o projeto, certo? Com esse projetinho que eu vou disponibilizar também, que eu criei, claro, você pode criar no seu Visual Studio, mas eu vou disponibilizar ele também. Em cima dele eu estou montando, deixa eu fechar aqui, eu estou montando um projetinho que é esse também que eu vou disponibilizar. É basicamente esse mesmo projeto que eu mostrei, o último agora, né, com client e server junto. A única diferença... acho que travou. A única diferença dele... Travou sim. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Como o projeto travou, eu vou abrir ele de novo aqui. Mas basicamente a mesma arquitetura que o projeto, esse aqui, ó, é do web server, que ele tem o client, o server, o shared. Eu estou montando uma aplicaçãozinha teste, consultando o banco de dados que eu também vou disponibilizar, só para entender mais ou menos como seria isso, você criar uma aplicação consultando o banco de dados, como ela seria hoje no caso, né?
Deixa eu ver se já abriu. Não. Abriu. Deixa eu ver. Tá abrindo aqui. Fechar o programa. Não está respondendo. Culpa da Microsoft, pessoal. Pronto. Deixa eu abrir só aqui tudo que ele tem. Basicamente é igual o que a gente fez agora, né? Só o que ele tem aqui? O Blazor, né? O Blazor Shared, o Blazor Server e o Blazor Client. O que eu comecei já a criar aqui? O contexto dele e as entidades dele. O contexto dele não tem nada diferente do contexto de outro projeto. É um contexto bem padrão, certo? Entidade também não tem nada diferente. A controller aqui eu criei, ó, primeiro eu criei a entidade de produto, né, aqui no Shared, criei o contexto. Aí aqui no produto eu criei também o controller, eu criei duas, no caso criei uma API, que é a API lista produtos, certo? E no client aqui, ó, o que ele está fazendo? Aqui nessa tela, na tela de produtos, né, no caso, ele está chamando a minha API de produtos que eu criei lá e estou listando aqui. Esse projetinho eu não terminei ainda, eu estou fazendo, mas também vou disponibilizar caso você queira montar o seu projeto em cima desse Blazor. Lembrando que o legal não é você montar já para cliente, no caso, é mais para montar para estudo agora, né? Mas é um projeto bastante interessante para você ter ele como referência, né? Para você montar os seus em cima, como criar o contexto, como criar a entidade aqui em cima, como você criar o controller, né, aqui também, como você pode disponibilizar esse controller, essa API, para a sua página Razor que vai ser renderizada. Lembrando também, ó, que aqui, ó, no startup dele, quem que ele está referenciando? Ó, o cliente startup, né, que ele vai pegar para chamar, no caso, iniciar o projeto. O projeto Razor Server, ele é inicializado pelo server, não pelo cliente, certo? Você tem que startar o server, senão ele não vai conseguir rodar, certo? Você tem que vir aqui e colocar ele como set proj, definir como projeto de inicialização, senão ele não vai rodar. Certo? Eu acho que é isso, não tem muito o que falar mais da aplicação da arquitetura e do Blazor, né? É uma nova tecnologia que a Microsoft está liberando para todo mundo aí, né? Vamos estudar bastante para ver se ano que vem, eu acredito que ano que vem ou final desse ano, o pessoal comece já a utilizar essa tecnologia. Lembrando de novo que vou disponibilizar esse projeto e vou disponibilizar o outro projetinho, que no caso é esse aqui que a gente criou em aula aqui, né? Que são o projeto web, projeto server e o projeto server, né? Todo aqui, ó, que gera as 3 páginas. Ó, se você for ver, eu vou tentar abrir os dois juntos aqui, ó. Se você for ver, basicamente o que eu estava criando aqui, ó, em casa mesmo, aqui, para mim, é basicamente esses 3 últimos aqui, ó, que é o client, o server e o shared, certo? Onde o shared vai ter as nossas contexto, né, entidades, aonde o web vai ter nossos controllers e o server, desculpa, vai ter nosso controller, ele que vai chamar o nosso projeto client, que é onde o client vai ter todas as nossas páginas, né, que você vai conseguir também aqui enxergar o shared, né, ó, ele está importando esse cara e está enxergando o nosso shared, que é o projeto compartilhado para todos, certo? Vamos voltar aqui. Vou voltar um pouquinho aqui para mostrar o que a gente passou, né? Que foi a arquitetura do client side, né? Depois foi a arquitetura do server side, Blazor. Aí mostrei as duas arquiteturas junto, falei um pouquinho da WebAssembly, né? Falamos um pouquinho sobre o que o Blazor oferece, que o JavaScript não vai morrer. Vamos ao fonte e agradeço a todos por ter assistido o vídeo completo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele joinha para a gente continuar a fazendo mais vídeos sobre essas tecnologias novas que a Microsoft tem liberando, que incentiva muito a fazer. Agradeço a todos que acompanharam e um muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.